Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo representando o time Capitão América, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Não só o time Capitão América, mas o time certo. Ele tá sozinho nessa. Eu não sei se ele tá representando o time Homem de Ferro, mas eu vou dizer que ele tá. Nosso convidado especialíssimo, Rafaelo Salles. Fala, galera. Não, eu tô totalmente Team Iron Man. Porra, muito demais, e vocês vão entender por que ao longo desse podcast. E queria agradecer o convite mais uma vez. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o nosso RatosCast, você pode encontrar todos os episódios do nosso podcast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo site, pelo nosso Facebook, no ratosdecinema.com também, e pelo Twitter, que é o @ratos_cast. Você pode mandar uma mensagem também pelo e-mail, que é o ratoscast, tudo junto, @gmail.com. E você pode visitar a gente pelo iTunes, escutar os podcasts lá também, qualquer hora, qualquer lugar, qualquer mídia. Nosso assunto de hoje, acho que não poderia faltar esse assunto no ano, que acredito que falo por todos quando eu digo que estamos ansiosos para falar, para chegar nesse podcast e falar sobre esse tema. Sem dúvida. Eu tava contando os minutos pra gente gravar isso, cara. Então hoje nós vamos falar um pouco do novo filme dos irmãos Russo. Vamos abordar em duas partes, né? A primeira parte sem spoilers, como sempre. A segunda parte com spoilers. E se você não viu o filme, você escuta só a primeira parte. Se você já viu tudo, pode escutar tudo de uma vez, sem problemas. E se você não viu o filme, corre pra ver. Né? Não, pelo amor de Deus, né? Por favor. Não, e se você já viu, vai ver de novo. Não tem Também. motivo. Não tem problema. Aliás, escuta o nosso cast, vê se a gente falou besteira e vai ver o filme de novo pra tirar dúvida. Perfeito. Eu queria começar, como sempre, a gente sempre começa pelo nosso convidado especial, queria começar perguntando pra ele o seguinte: por cima, o que você diria pra pessoa que te perguntasse, o que você achou do filme? Cara, eu adorei. Eu achei um filme divertidíssimo. Dentro da estética que a Marvel, né, e a Disney se propõem a fazer, foi realmente um filme com um clima mais tenso. Não chega a ser obscuro, como eles prometeram, mas ele é um filme mais denso e tal, por causa do clima, né, entre as partes. Mas eu achei o filme muito bom. Pra mim, é o segundo melhor filme que a Marvel já fez, só pede pros Guardiões. Eu falei isso também, hein? Guardiões da Galáxia. Pois é. Muito bem. Renatão, o que você achou do filme? Eu sei que você, no nosso podcast dos melhores filmes de abril, você falou que foi o melhor filme do mês que você viu, né? Finalmente eu vou poder falar sobre o meu amor a esse filme. Não só foi o melhor filme de abril, mas foi a minha melhor experiência no cinema até o momento esse ano. Olha só. Eu me diverti muito com o filme. Eu me empolguei em diversos pontos. Você se pega preso pelos arcos emotivos dos personagens. Eu acho que por tudo isso, eu diria que talvez ele seja o melhor filme da Marvel, sabe? Por explorar todos os pontos que a Marvel é conhecida por levantar e explorar muito bem, pontuando muito bem. A gente vai entrar bastante na questão toda da trama e dos personagens, mas antes de entrar mais no filme, eu queria perguntar pro Rafael o seguinte. O Rafael tem um canal no YouTube, né? Como a gente sempre divulga aqui, Caverna do Ogro. Aliás, por favor, acessem. Por favor. Assistam. Vale muito a pena. A gente tá sempre divulgando ali no Rato. E a gente agora tem a página no Facebook também, como apoio ao canal do YouTube. É também Caverna do Ogro. Não tem erro. Ele elaborou um pouco essa questão toda na Caverna do Ogro, mas eu queria que ele explorasse um pouco mais esse lado dos quadrinhos também, antes da gente entrar mais na parte do cinema. Pelo seguinte, eu sinto, isso é uma opinião pessoal, tá, Rafael? Eu sinto que, assim, a Marvel, a MCU, né, a Marvel do cinema, ela aproveita os títulos dos filmes, né, porque as pessoas já estão mais acostumadas com os títulos de Soldado Invernal, Era de Ultron. Sim. Mas ela não faz exatamente a mesma coisa que tem nos quadrinhos. Isso é uma reclamação que eu escuto muito dos leitores dos quadrinhos. Eu não sei se é proposital exatamente para surpreender quem lê os quadrinhos, né? Mostrando, olha, tá vendo? Não adianta você achar que você leu os quadrinhos e você vai ver exatamente a mesma coisa aqui. Não. Sim. Aqui é uma outra mídia, é um outro modo. Então a minha pergunta pra você é a seguinte: você acha que o público que assiste os filmes, né, seja leitor, seja não leitor, o fã da Marvel, ele precisa começar a se acostumar que o universo do cinema, ele tá ali pra aproveitar o nome mesmo, mas não a história? Cara, eu acho que a gente tem que ver, a gente, na verdade, não pode esquecer que isso é um negócio, né, é business. Então, o objetivo final de todo mundo ali é fazer dinheiro. E é óbvio que para isso acontecer, vai ter que haver adaptações. Eu, por exemplo, quando os filmes de super-heróis começaram a ir para os cinemas, eu tive que aprender a lidar com o fato de que
eu não ia ter aquilo tudo que eu lia nos quadrinhos no cinema. Naquela época eu relutava demais, então eu saía bifando, porra, mudaram isso, mudaram aquilo e tal. Só que eu, com o tempo, você vai amadurecendo e você vai ficando menos xiita, né? Você vai tendo que ver que pra curtir aquilo ali, você vai tendo que abrir mão de certas crenças que você tinha, né? Que você cresceu lendo aquilo, mas que pro cinema você sabe que não vai funcionar, óbvio. Tem coisa que você não vai admitir, que é, por exemplo, o que fizeram com o Mandarim no Homem de Ferro 3. Sim. Né? Ou então, como tudo que a Fox faz com os X-Men e com o Quarteto. Tem essas coisas eu não consigo admitir. Mas a gente precisa se acostumar. E no caso da Guerra Civil, né, o nome ali usado foi marketing. Eles precisavam de um nome forte e eles admitiram isso para rivalizar com um título chamado Batman vs Superman. Não vou entrar no mérito agora do que é melhor, do que não é, enfim. Mas, cara, quando você vê o teu concorrente jogando isso aí no ar, ó, pá, Batman vs Superman, você, cacete, o que eu vou fazer? Então eles têm que pegar e adaptar, nem que seja, no caso de Guerra Civil, não foi nem adaptar, só pegar emprestado o nome. Não teve adaptação, é outra história. Eu acho que desde o princípio a Marvel se propôs a fazer algo diferente. Tanto que quem conhece os quadrinhos, quem conhece a Marvel nesse outro lado, né, sem ser só nos filmes, sabe que a Marvel tem as histórias centrais dela, né, são os multiversos, né? O universo principal da linha de histórias é o universo 616. E o universo do MCU é o 199 e 999, se eu não me engano. Cara, tu me perdeu completamente agora. Então, tipo assim... Eu já não sei nem mais qual é o meu endereço agora. É só pra você ter uma ideia, que são realidades distintas. Então, o que é o quadrinho, desde o início eles deixaram claro que não precisa ser o que é no cinema. Vão haver diferenças. Sempre foi separado. Só que, como a gente sabe, os fãs desse tipo de material, os nerds, nós queremos coisas bem feitas, coisas fiéis. Então, eu digo, o meu lado, não me incomoda você ver sagas sendo recriadas de formas diferentes. Certo. Me incomoda personagens sendo criados de forma diferente, como é o caso do Mandarim que o Rafaelo comentou. Isso me incomodou muito. Pra mim, o Homem de Ferro 3 é o pior filme da Marvel. Mas eles tentaram consertar isso com aquele curta, né? Com o Hail to the King. Mas não dá. Que é até um curta legal, mas o problema é que tipo, a merda já foi feita. A merda já foi feita. Tudo, porque o Marvel One Shot eram curtas legais que pontuavam a história do universo sempre após algum grande filme. O Hail to the King, se eu não me engano, foi o último curta que eles fizeram e foi basicamente desculpa, foi mal, não foi isso que a gente quis dizer, sabe? Soou estranho, né? Soou estranho, tanto que eles nunca mais fizeram. Agora, o que eu quero dizer é isso, me incomoda essa questão, personagens serem modificados. Histórias, assim, me estou muito, apesar que eu sempre achei que é muito cedo uma guerra civil no cinema. Sem dúvida. É muito cru o universo ainda pra isso. Eles ainda tem muita coisa pra fazer ainda, né? Tem, cara. Tem. E o Rafael mencionou uma parada que é a mais pura verdade. Eu li, cara, eu não vou dar a fonte certinho, porque eu não lembro onde foi que eu li essa semana, que a Marvel disse que eles só fizeram a Guerra Civil por causa do Batman vs Superman mesmo. Eles tinham o projeto, Kevin Feige tem todo o projeto da Marvel, mas vai ver que até era outro nome, sabe? Vai ver que a ideia do filme era até essa mesmo. Não, mas tinha outro nome. Era o Serpent Society. Não, e eu vi uma imagem no Facebook que mostrava o logo do filme antes do anúncio de Batman vs Superman. E era Capitão América gigante e o subtítulo que... não sei se era o Serpent Society, mas já tava lá. Capitão América 3, blá blá blá. Depois do anúncio de Batman vs Superman, tava lá Capitão América pequenininho, Guerra Civil gigantesco. Se eu não me engano foi no E23, se eu não me engano, que é o evento da Disney. O D23. D23, isso. Aí lá o Kevin Feige fez aquele mega show, foi um evento muito maneiro. Aí lá ele anunciou Captain America Serpent Society. Aí todo mundo, Aí a galera já postando no Twitter a imagem e tudo mais. Aí no final ele ficou olhando assim a timeline inteira. Aí ele, sabe de uma coisa? Tem uma coisa que não tá me agradando aí. Abre o Capitão América. Aí abriu, vê se vocês acham que assim fica melhor. Aí apagou a luz, aí voltou Guerra Civil e a galera falou loucura. Porque foi a resposta da Marvel. E a Marvel tá batendo na ideia de ir contra o Batman Superman desde o início. Tanto que vocês lembram aquela briga de quem ia estrear. Não, eles estavam na mesma data, né? O Batman Superman tava naquele dia. Pois o Capitão América chegou e mandou: e aí, bro? Vai sair ou vão pra mão? E o Batman e o Superman peidaram. Eu não sou leitor de quadrinhos tanto quanto vocês, não conheço tanto, pelo menos da Marvel, tanto como vocês. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, isso é uma pergunta
que realmente eu não sei a resposta, vou perguntar pra vocês que leram os quadrinhos. O filme Soldado Invernal, ele tem a ver com os quadrinhos Soldado Invernal, tirando o fato que conta a história do Bucky e tal, que apresenta o personagem Soldado Invernal. Mas a história do filme é igual à história dos quadrinhos? Não é, cara, porque a história do Soldado Invernal não gira só em torno do Bucky, gira em toda a situação da Hydra, e a Hydra tá por trás da SHIELD, toda aquela questão... Não é. Essa questão da reviravolta da SHIELD, eu sei que pelo menos não está no Soldado Invernal. Não é abordado. Não, exatamente. Mas tá no filme. E o filme funciona pra vocês? Pra mim funciona demais. Funciona. Ó, vou confessar, o primeiro filme do Capitão, eu dormi 3 vezes vendo. Uma no cinema, 2 em casa. Não consegui. Eu preciso confessar que o Capitão nunca foi meu herói favorito nos quadrinhos. Eu não sou muito fã dos Boy Scouts, né? Então eu sempre achei ele meio mala. Ultimamente é que ele tem sido retratado de forma mais, assim, mais agressiva e mais badass e tal. Aí o primeiro filme eu realmente achei bem chato. O segundo, né, eu não ia nem ver no cinema. Minha mulher que se animou e tal, não, vamos ver, tá bom, vamos lá. Quando eu olhei, eu falei, opa, temos um filmaço aí. Temos um filme muito legal, pesado e tal. Pesado dentro dos padrões, né, do que a Marvel vem fazendo, né? Mais sério, mais sisudo. E eu gostei pra caramba. O filme é muito bom. Não tem tanto a ver com o que foi o Soldado Invernal nos quadrinhos e tal. Mas eu acho que pro Soldado Invernal do cinema funcionou. Eu acho que a qualidade dele tá a partir do momento que a Marvel decidiu começar a fazer filmes de gênero. A Marvel começou a olhar o que eles têm e pensar o seguinte, beleza, a gente tá fazendo isso aqui há tanto tempo que vamos partir do ponto que não é mais filme de super-herói. A gente consegue fazer um filme de gênero que tem um super-herói dentro da história. Sim. Eu tenho um problema com essa teoria, cara. Que eu acho que isso é o tipo de coisa que o Kevin Feige vende pra gente. Mas é uma pura verdade, cara. O filme pra do mim Capitão é América... filme de super-herói. Mas o filme do Capitão América, o Soldado Invernal, é um thriller de espionagem. Não é. Ó, ele vendeu o filme como um thriller de espionagem dos anos 70. Você já viu os filmes de espionagem dos anos 70? Você não acha que ele é thriller de espionagem? Você não acha que o Guardiões da Galáxia... Dos anos 70? Que o Guardiões da Galáxia é uma space opera? Você não acha que o... Ant-Man é um filme totalmente de assalto? Não é. Totalmente não. Assim, é porque aí a gente tá falando de subgênero do subgênero, né? Mas assim, o filme de espionagem, tudo bem, é um filme que tem espiões no meio. É um filme de super-herói, cara. Eu não conheço nenhum filme de espionagem onde, sabe, tipo, as pessoas saem voando e atirando e abrem asas e tal. Isso, talvez o James Bond, mas o James Bond não... Sim, mas eles são filmes de espionagem que tem elementos super-herói, cara. São super-heróis lá. Essa questão do gênero, pra mim são todos filmes... Ó, cara, se você filmes botar, que se destroem a cidade inteira é filme de super-herói. Se você botar uma roupa do Capitão América no Bourne, vai dar a mesma coisa. Ah, não. Eu toquei nesse ponto que eu sei que você ama o Bourne. Pois é, mas aí você me magoa. Olha, você me botou pra pensar aqui, rapaz. A Era de Ultron. A Era de Ultron, quando foi dar o nome, também, mesma coisa, as pessoas ficaram à loucura. Qual é a semelhança entre o filme e os quadrinhos? Ih, cara. Nem o Ultron é igual. Eu faço parte da exceção que gostou do filme, por se divertir. Eu também, Rafael. Sim. Até hoje, eu acho um bom filme. E pra mim, todo mundo falou, porra, esse Ultron é um bundão como vilão e tal. A gente sabe que nos quadrinhos, cara, o Ultron é um vilão fudido, é uma pedra no sapato gigantesca dele. Mas o do filme, cara, me cativou por ele ser dublado pelo James Spader e eu sou fanático por ele também. Ele é incrível e ele deu uma vida pro Ultron que eu achei sensacional, achei engraçado, bem articulado, enfim. Mas eu me diverti no filme, mas faltou a presença que o Ultron poderia ter no universo cinematográfico da Marvel. É porque se tivesse que fazer alguma coisa maior que aquilo, eu acho que não ia dar pra matar no filme. Cara, eu não poderia concordar mais. Assim, tudo. É exatamente isso. Eu não desgostei dele. Eu gostei da maneira que trataram ele, até porque é o típico filho do Tony Stark. Então, sim. Tinha que sair daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, faltou a ameaça que ele é e que, por muito, o trailer mostrou que seria, né? Sim, ele vendeu que ele seria uma ameaça muito maior do que ele foi. Aquele exército de Ultrons e tal. Então, se tem uma coisa que eu não gosto no filme, é essa questão do exército de Ultrons. Porque me lembra muito o primeiro filme. E eu imaginava, pelas entrevistas do Joss Whedon e tal, que seria uma outra pegada. Eu acho até que ele pensou em fazer uma outra coisa. Eu lembro que a primeira entrevista que ele deu, assim que ele fechou a Era de Ultron, ele falou assim, a gente quer fazer uma coisa bem diferente, um filme até menor. E, obviamente, a Marvel conversou com ele e falou assim, não, você não vai fazer um filme menor. Você não vai fazer uma coisa diferente. Aquilo ali vendeu, a gente vai fazer a coisa meio que na mesma linha, entendeu?
Sim. Eu não conheço o Ultron dos quadrinhos, eu não sei se ele tá acostumado a ter um exército de Ultrons, mas uma das pessoas que eu conheço que é fã do Ultron, tem até um Ultron na mesa dele, um rapaz lá do meu trabalho, ele me falou o seguinte: o Ultron sozinho, ele bate em todos aqueles Vingadores de uma vez só. Sim. Esse é o Ultron que ele, na opinião dele, deveria estar no cinema. Esse é o Ultron que eu achei que eu ia ver. Mas até entrando um pouco nesse filme, eu queria perguntar pra vocês o seguinte: esse filme tem uma pegada completamente diferente de Soldado Invernal e Era de Ultron. Na questão, vamos dizer, que é uma questão abordada no filme, a questão das calamidades, né? Das cidades e das destruições. Vocês acham que nesse filme o vilão funciona? Não é um vilão, né? Não é um vilão como você tem o Soldado Invernal e você tem o Ultron. Você tem uma situação onde você coloca um contra o outro e tal, e você tem a presença de um vilão lá, que todo mundo sabe que é o Daniel Bru, mas ele não é exatamente no nível do Ultron e do Soldado Invernal. Vocês acham que nesse filme funciona essa mudança de trama, de plot? Cara, a gente sempre vai sentir falta, ainda mais em filme de super-herói, de falta de um vilão forte. Eu falei isso lá no vídeo da caverna, que faltava, mas pro que foi proposto, o personagem ali do Daniel Bru, o Zemo, né, que nem o Barão, é só o Zemo. Só o Zemo. Foi o articulador, ele é o vilão, então isso não é spoiler, a galera pode ficar tranquilo. Sim. Ele é o articulador. Trocando em miúdos, o vilão é a trama. Pois é. A trama se faz a grande vilã. O que ele articula. Mas você vai sentir falta de um cara que é um vilão forte, que é aquele cara que você vai odiar, ou então você vai adorar ver fazendo merda. Como eu citei também no vídeo da caverna, falta um Loki, né? Aquele cara que a gente adora ver fazendo a maldade. Faz falta? Faz. Será que ia funcionar no filme do jeito que ele é? Aí eu já não sei. Aí já são outros 500. Eu tinha, na verdade, dúvidas em relação a isso, porque a questão é, vamos concordar que a Marvel traz cinema, é péssima fazendo vilões. Ela faz ótimos heróis, mas péssimos vilões. Olha, eu vou dizer que na televisão eles fazem vilões melhores, hein? Sim, com certeza. Os dois das séries de Netflix dão de 10-0 todos eles. Mas a questão é o seguinte, que eu fiquei pensando. Durante muito tempo, eu não queria um vilão nesse filme. Eu não via necessidade de ter um vilão. Porque é a guerra civil. É o time do Capitão contra o time do Homem de Ferro. São os ideais deles debatendo. Então, pra mim, se a gente vai apontar um vilão, sem essa brincadeira aqui de Team Cap, Team Iron Man, se a gente vai apontar um vilão, ainda mais a gente que leu a história e tudo mais, eu queria ver o Tony Stark partindo mais desse lado, não vilanesco, mas um lado mais babacão, que é o lado que ele assume totalmente na Guerra Civil original, dos quadrinhos e tudo mais. Sim, um cara mais inconsequente, um cara que fica cego pelo objetivo dele, sabe? A gente vê pontos disso no filme, mas eu queria ver mais aquilo, sabe? Botar ele... Mas você não acha que aí fica muito... Aí você direciona muito o público a ver quem é o vilão, quem é o mocinho, quem tá certo e quem tá errado? Não necessariamente, se você visse um pouquinho mais disso, foi muito pincelado no filme. E você ainda consegue compreender o lado dos dois. Aí que tá a questão. Por mais que eu achasse que não deveria ter um vilão, tanto que nenhum trailer, nenhum spot dos 117 mil que eles lançaram, o Barão Zemo aparece, é mencionado, tem um destaque. O que eu achei acertado até. Também achei acertado. Pra proposta dele, sim. Você guarda uma surpresa pro filme, pelo menos. E pra proposta do filme, o Zemo é o vilão que eles precisam. Para aquilo ali, ele funciona bem, ele tem boas motivações. Eu compro o lado dele, eu compro a motivação dele. Então, eu acho que ele funciona bem pro tipo de filme que é. O que me incomoda é o fato que ele é o Zemo. Ele é o Barão Zemo. O problema é o nome, né? É o nome. Se fosse qualquer outro nome... Chamasse de Carlos, né? Carlos. O nome dele é Carlos, entendeu? Se fosse o Carlos ali, mas é o Zemo, Chacal? cara. Não, Carlos. Tá, só o Carlos. Carlinhos. Caco. O Caco. Kaká. Se fosse ele ali, ele não, sabe, mas é o Barão Zemo. Mas se não você traz o Zemo, você tem que trazer o Zemo que todo mundo conhece. Entendeu? Vamos lá, vai ver que a introdução dele, no próximo ele vira assim, Ossos Cruzados foi a mesma coisa, beleza. Mas sabe, então o que me incomodou é isso, é ser um personagem que destoa do personagem original, que é muito bom. Mas no geral, eu gostei muito do vilão e acho que é o vilão necessário pro filme que é. Muito bem. O Kevin Feige, ele tem falado essa frase em praticamente todas as entrevistas que eu vejo dele, enquanto ele está divulgando o filme. Eu acho muito interessante. Ele usa a expressão briga entre família. Não sei se vocês viram alguma entrevista dele, mas ele fala sempre isso. Briga entre família. É isso que é o tema do filme pra ele. Vocês acham que é bem por aí mesmo? É isso que eles tentaram vender pra gente? Tem gente que sai do cinema e acha que não, o Capitão tá errado no que ele fez e tal, ele não agiu certo. Tem gente que sai e fala assim, não, peraí.
velho. O Homem de Ferro tava errado. Ele que tava errado, ele não podia ter assinado aquele tratado. Isso eu acho uma coisa interessante. Isso não acontece muito nos quadrinhos. Vocês tiveram muito isso de, puxa, eu acho que esse lado tá certo. Pô, eu achei que esse lado ia estar certo e na verdade aquele lado tá certo. Ou o filme, na verdade, escolheu um lado e seguiu embora. Não, eu acho completamente que o filme conseguiu fazer isso. Tanto que eu acabei de falar, você, tirando esses lados de divisão, eu cheguei lá como time capitão, e eu saí de lá entendendo o lado do time capitão, time Homem de Ferro e time Zemo. Até o vilão. Até o vilão. Então, e não é aquela questão de, olha só, vamos tirar o 01, cada um de nós aqui escolhe quem vai formar nossa equipe aí e vamos pra guerra. Não. Não é aleatório. Não é aleatório, você entende porque cada um deles toma aquele partido, sabe? Todo mundo tem um motivo pra tomar um partido. Sem dúvida. E às vezes não é nem na mesma hora, eu vou decidir. Não, tem gente que fica na dúvida, e essa dúvida gera conversas e conflitos, às vezes não na porrada, né, digamos, não em batalha, mas às vezes em conversas mais... É de forma ideológica. Ideológica, né? Aliás, os diálogos são maravilhosos, eu achei. Sim. Então você entende todos os lados dele, você entende porque cada um vai pra esse lado. E isso reflete até na hora da briga, sabe? Eles meio que seguram a mão e isso vai atrapalhar alguma coisa, tudo mais. Todo mundo, no fundo, não quer machucar o outro, só quer parar. Concordo completamente. Você teve, né, as motivações, né, de cada lado muito bem exploradas. A formação dos times se deu de uma forma muito fluida. Isso foi se formando ao longo do tempo de tela de cada herói, de cada personagem. Foi sendo debatido enquanto um já estava, o outro ainda estava em cima do muro. Aí o que já estava tentava influenciar, né, entendeu? Não estava em cima do muro. Isso foi muito bem feito, com ótimos diálogos, ótimas cenas. Eu tenho considerações a fazer com relação à minha opinião e a minha percepção de por que eu saí do filme como Team Iron Man, mas isso a gente vai deixar pra parte com spoiler, porque senão eu estrago a brincadeira. Eu queria aproveitar agora, já que a gente já entrou um pouco nos personagens, e falar um pouco deles, né? A gente tem milhões de personagens nesse filme. Até alguns que não aparecem são citados, como o Hulk e o Thor. Sim. Nós temos 3 tipos de personagens nesse filme. Nós temos aqueles personagens que a gente já vê, né, em alguns filmes, a gente já viu eles em diversos filmes, já conhece bem o personagem, já sabe o que irrita, o que aquele personagem ama, o que aquele personagem desgosta, enfim. Nós temos os personagens que estão voltando nesse filme. Esse filme seria o segundo filme de alguns personagens. E nós temos os personagens que começam por esse filme e vão ter uma vida longa agora no universo Marvel, no cinema. A gente vai falar um pouco desses personagens, dessa primeiro grupo dos personagens que a gente já conhece há muito tempo, o Capitão América e o Homem de Ferro. A gente vai deixar um pouco pro spoiler, porque a gente vai entrar mais nessa parte das motivações. Eu queria perguntar pro Rafael essa questão dos personagens que estão voltando agora, que esse seria o segundo filme deles, que é, no caso da Feiticeira Escarlate, Homem-Formiga e o Visão. Você acha que eles tiveram bastante tempo pra ser explorados? Não, eu acho que eles ganham. A entrada deles não é gratuita, não é só pra compor o time, né? Óbvio, né? Eles não têm uma relevância que, né, vá fazer você colocar ele ranqueado lá no topo do filme, mas eles compõem muito bem, você consegue explorar um pouco mais, né, o lado de cada um. Por exemplo, a Feiticeira Escarlate, você vê ela usando os poderes dela de uma forma muito mais ativa nesse filme, né? E que isso tinha sido um pouco feito, né, no Vingadores 2. O Visão também em combate foi muito legal, mais uma vez, ter ele lá. Ele tem a parte dele de diálogo, a interação com a personagem, né, com a Wanda, né, aproximando eles dois, que, né, todo mundo sabe que nos quadrinhos eles chegam a se casar e tal, então mostra ali uma aproximação entre eles. O Homem-Formiga também tem o seu papel, chega ali e o que é engraçado é que ele é como se fosse quase o último a chegar ali, de última hora, só que você vê que é engraçado, porque ele é um personagem engraçado do Scott Lang, o Paul Rudd é um ator engraçado, então ele entra ali, só que não só jogam ele na brincadeira ali pra compor o time e sair pra porrada, ele sai e você vê, assim, enquanto ele tá em cena, que tem traço do Homem-Formiga que a gente viu no filme solo dele. Então, acho ele é muito carismático, né, cara? Muito, muito. É engraçado, cara. Ele é um dos alívios cômicos do filme. O pouco tempo desses personagens que a gente citou, ele é o que menos tem tempo. Sim, né? Verdade. Mas o cara aparece e você vê, pô, tá sendo inserido no universo de forma mais participativa. Cara, eu costumo dizer o seguinte, sem entregar nada, mas o momento what the fuck do filme é dele.
Vocês sabem do que eu tô falando. Sim, O momento que o meu cinema veio abaixo. Cara, foi incrível. Foi graças ao Homem-Formiga, e ele não tem muito tempo de tela. Exatamente. Mas a questão da feiticeira eu acho interessante, porque o que a gente viu muito na Era de Ultron, que ela manipulando, né, a cabeça dos heróis e tal. Eu tenho uma teoria que ela podia parar aquela briga ali rapidinho. Sim. Assim como eu tenho a teoria que o Visão podia derreter todo mundo ali de uma vez, sim. né? Sim. Mas os próprios diretores e o Kevin Feige já falaram. Eles tinham essa noção, né? Já tinham, que ela é super poderosa e o Visão é a mesma coisa. Então, na verdade, por isso que eles não colocaram também o Hulk e o Thor, que são seres que desequilibram. Então, o lançamento de dividir o Visão e a Feiticeira é isso. É ter alguém incrivelmente poderoso em cada um dos lados. Mas você sabe o que eu acho engraçado também? Toda a questão da briga e tal. O Paul Bettany, eu vejo que ele trouxe mais pro personagem do que estava no roteiro. Pelo seguinte, você vê no filme que o Visão, em todo momento, ele quer evitar a briga. Sim. Ele sabe da força que ele tem, e você vê nas expressões do Paul Bettany, e até da edição, da maneira que quando você mostra o Visão durante a briga, que ele não quer engajar naquilo, porque ele sabe que ele é muito forte. Tanto que, eu acho que não é tão spoiler dizer isso, mas ele briga com um certo personagem no filme, e é uma covardia. Quando ele briga fisicamente com um certo personagem no filme, é uma covardia, porque não tem como. Não tem como a pessoa acertar ele. Não, mas aí também, cara, os outros atores que me desculpem, tirando o Robert Downey Jr., mas é o Paul Bettany, né, cara? É o Paul Bettany. Ele é um excelente ator. Excelente. Ele é o cara que, assim, ele tá interpretando um robô. Um robô teoricamente não vai ter emoção e vai te passar, né, um papel frio. E o cara consegue mostrar certos conflitos. Ele tá fazendo certas coisas sem a contragosto, só obedecendo ordens. Você falou, no olhar. A carga dramática do ator pesa nessa hora, assim como, na minha opinião, foi mesmo com o Robert Downey Jr. no filme. Precisavam, né, de uma carga dramática ali pro Tony Stark pra esse filme, que o cara foi lá e entregou muito bem. Eu achei, pra mim, um bom sinal de amadurecimento do personagem e tal. Vou parar por aqui, porque senão tem spoiler aí na brincadeira de novo. Um comentário bem breve. Vocês já notaram que o sotaque da Feiticeira Escarlate mudou? E ficou bem melhor do primeiro e segundo filme. É que ela tá muito tempo nos Estados Unidos já, né? Cara, a galera começou a falar e tá bem melhor. Belo comentário. Eu não sabia que ela podia voar, não. Eu não sei se nos quadrinhos isso é meio óbvio, mas... Ela pode, no final do Era de Ultron, ela aparece aterrissando. É verdade, ela aterriza, é verdade. A grande parada é que, assim, a Feiticeira Escarlate é um personagem que encerra um poder absurdo, mas, inclusive, nos quadrinhos ela é extremamente bundona. Tem um ou outro arco de história em que ela surta. Aí quando ela surta, tipo, acaba. Não tem brincadeira, a bola é minha, entendeu? Acabou o jogo. Quando ela surta, o negócio fica feio. E, cara, nos filmes também não vai ser diferente, porque é justamente por isso. Porque ela é muito overpower, cara. Mas eu ainda acho que o troféu bundão é do Visão nesse filme. Como eu disse pra todo mundo antes de ver o filme, eu falei, o Visão sentado em casa, vendo futebol no domingo, ele derrota qualquer herói daquele do outro lado lá. Mas a gente tem que aproveitar enquanto tem tempo, porque eu falei isso também no filme. O Visão ele tem prazo de validade, né? Prazo de validade, brabo. Uma hora que ele vai sair da cabeça dele, ele chega até a citar isso no filme, né? Exatamente. Um negócio aqui na minha cabeça que, enfim. E foi legal eles fazerem vai dar merda, eu tô sentindo vai dar merda. E isso foi importante, cara, pros fãs. É porque a gente tá falando aqui, a gente sabe o que são as guerras infinitas, né? Sim. Mas os fãs não sabem. Então, se você pensar como um leigo, é interessante você colocar no filme a menção, né, a joia do infinito, pra não cair no esquecimento dele. Sim, sempre, né? Sempre lembrando. Vou entrar um pouco agora dos personagens novos, tá? Eu queria que vocês falassem o que vocês acharam deles. Vou começar com o Renatão. Vamos começar pelo um dos seus atores, um dos atores que você mais gosta, que eu sei que você gosta dele, que é o Chadwick Boseman, fazendo Pantera Negra. Acha que foi uma boa introdução? O personagem teve seu bom tempo de tela, assim, ou foi muito corriqueiro? Cara, eu acho que foi espetacular. Falando em sotaques, né? Ele faz um sotaque muito interessante. Excelente. Sim. Excelente sotaque. Eu comentei isso quando eu saí do cinema. Cara, ele tá tão bem no papel, mas a maneira que ele se porta. Eu não tô nem falando da questão. Isso é a parte, tá? A questão dele, como ele luta,
como ele se movimenta, todo o estilo dele como Pantera Negra, mas eu tô falando como ele se porta como rei, sabe? Como a nobreza, a né, nobreza dos no movimentos, andar, no exatamente. movimento, o jeito que ele olha. E quando ele vai pra batalha é outra coisa. O filme sutilmente introduziu o que é o Wakanda, que é a dinastia, né, dos Panteras Negras, que ele não é um cara que pega uma roupa e vai, não, é uma coisa Exatamente. que passa de geração para geração, entendeu? Ele explica o porquê daquele fardo, que representa o povo dele, a nação dele. Você entende o lado dele, do porquê que ele tá envolvido naquilo tudo, mas você entende, cara, introduz perfeitamente, sutilmente e brevemente o E personagem. deixa um gostinho, né? Não, deixa um gostinho. Gostaço, né? Gostaço na boca. Não, Cara, e o eu filme não pronto. digo uma pessoa que não sabe do cinema falando, cara, eu quero mais Pantera Negra. Quem é esse Pantera Negra? Na Caverna do Ogro eles falaram a frase perfeita, que agora eu adotei pra mim. Estou pronto pra 2 horas de Pantera Negra. Sim, exatamente, tá pronto. O filme tá ali, tá entregue. Vamos. Pode estrear amanhã que vai ser sucesso. E sem falar de origem. É Sem óbvio, falar né? de origem. Eles vão acabar falando porque vai ser interessante introduzir assim, um universo de Wakanda, o que é Precisa Wakanda. perder muito tempo, né? Mas assim, cara, eles podiam partir dali. É um personagem extremamente secundário nos quadrinhos. Assim, às vezes até pouco explorado, né? Tentaram dar uma revitalizada quando o John Romita Jr. passou a desenhar ele, né, no início dos anos 2000 e tal, mas assim, você vê que... Colocaram o relacionamento dele com a Tempestade. Isso. Deixar ele mais popular. Mas sempre são sagas isoladas, né? Você não vê uma integração legal. Então, no meio de um universo gigantesco de heróis, a Marvel foi lá, pensou um cara e falou, esse cara tem como a gente trabalhar legal, e botaram ele no filme de forma extremamente acertada, deram relevância pro papel dele, uma relevância excelente pro filme, justamente para você não ter a sensação de que é um cara caindo de paraquedas. Ele, apresentaram mais um herói, botou de paraquedas. Ele, não, tudo bem contextualizado, bem encaixado, e cara, quando vai pro pau, você vê um super-herói poderoso. A cena, uma das cenas que eu mais achei incríveis quando eu vi o trailer, é do helicóptero. É absurdo aquela cena. Cara, fiquei que nem criança. Aliás, aquilo é uma aula de como apresentar um personagem e mostrar, esse cara é foda. Esse cara é foda. Porque a primeira briga que ele aparece, quer dizer, ele tá em tela há 3 minutos brigando, e aí o helicóptero metralha ele vira como se fosse uma mosca. Pois é. Não, e como o uniforme também ficou foda, né, cara? Ficou maravilhoso. E os movimentos dele tão felinos, né? Os saltos e tal. A perseguição dele, a moto, ele se movimentando igual uma pantera. Não, cara, é muito bom, é muito bom. O ator também, o Chadwick Boseman, manda muito bem. Palmas pra Marvel pelo Pantera Negra. Ô, Rafael, aproveita que você tá nessa linha, me fala do personagem mais comentado do filme, que é o novo Homem-Aranha do Tom Holland. Cara, é engraçado, eu tava lendo hoje mesmo uma série de críticas, né? Estão fazendo crítica a esse Homem-Aranha do Tom Holland, que ele é muito brincalhão, ele é muito metido, engraçado. Porra, cara, eu nunca li uma revista do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, cara, principalmente quando ele tá com os Vingadores, o nego cansa de esculachar ele, mandar ele calar a boca, deixar ele falando sozinho. Ele é um moleque, né, cara? Porque ele é um moleque, e ele é falastrão, ele fala, ele gosta de fazer piada e tal. Então, assim, cara, não tem sentido. Eles pegaram da página certinho e pum, botaram ali. A gente finalmente viu um Homem-Aranha extremamente fiel, tanto em questão de uniforme, bem encaixado com relação à idade dele e o tempo dele dentro do universo. Você vê que ali ele é apresentado tendo o poder dele há 6 meses, né? Uhum. Então, cara, você vê todos esses traços ali. Eu gostava muito do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Os filmes foram 2 bostas, mas eu gostava dele, eu gostava do Andrew Garfield. Eu tenho problemas com esse Homem-Aranha. Eu tenho problemas com esse Peter Parker, na verdade. O Peter Parker, cara, eu gostava do Peter Parker dele. Meu único problema era um ator de 32 anos tentando fazer um moleque de 20 e poucos. Assim. O Tobey Maguire era pior ainda. O Tobey Maguire parecia ter 50. O Tobey Maguire, além de ser péssimo ator, eu acho ele péssimo ator. Tamo junto. Ali não tem, eu nem toco ali. Mas você não acha que as pessoas que reclamam, elas estão mais acostumadas com os Homens-Aranhas do cinema? Sem dúvida. Né? É como você falou, talvez a pessoa não leia. É um dos mais antigos, né, cara? Você vê em questão de adaptação, a gente já viu 2 versões do Homem-Aranha, sabe? Pois é. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo em
um pouco mais de 10 anos. E a Marvel foi muito inteligente em introduzir ele ali no MCU com um diálogo. Sim. Ele tá entregue, o filme vai sair em 2017, tá abolido de qualquer necessidade de história de origem, entendeu? Tá pronto. Acertaram nos dois, né? Acertaram muito bem. Cara, eu me senti completamente representado por esse Homem-Aranha. Eu acho que todos os elogios que a gente pode fazer pra ele já foram feitos, mas eu queria deixar aqui o meu amor ao personagem, o meu amor à Marvel e à Sony por terem feito essa parceria e fazer isso acontecer, sabe? Eu sempre fico pensando como seria legal ele participar desse universo, ele tá ali interagindo com os personagens, e é tão bom ver isso acontecer e acontecer de uma forma natural e fluida. Parece que ele sempre fez parte daquilo ali, sabe? Como é bom ver um bom Peter Parker e um bom Homem-Aranha, sabe? Por mais que eu tenha mais problemas com o Tobey Maguire, eu gosto do Peter Parker dele e eu gosto do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Nesse aí eu tenho o Peter Parker e o Homem-Aranha perfeito, sabe? Ele é um nerd fudido e ele é um herói trabalhando sua maturidade e extremamente tagarela e divertido. Então eu me sinto representado por esse Homem-Aranha. Dentro dessa questão, Rafaelo, eu sei que você tem uma admiração fora do comum pela nova Tia May também, né? Ali o negócio tá bonito, né, cara? Caraca, Marisa É que não é Tomei... qualquer Tia May agora, né? Exatamente. Marisa Tomei, nunca te vi, sempre te amei. Vencedora do Oscar, Marisa Tomei. Exato. Não. Ou como Parabéns, Tá em Marvel. cheio, né? o curioso caso de May Parker, né? O curioso caso de May Parker. A tia que todo mundo queria ter, né? Eu acho que ela envelhece cada vez melhor. Não, tipo, você vê vinho, né? filmes recentes com ela tá inteirona, bonita, você vê ela em premiações, mas, cara, no filme ela tá espetacular. Ô, Renatão, vou falar do Martin Freeman, que parece que tá em todas as franquias agora, né? É um ator, assim, muito conhecido na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ele tem uma carreira também sólida, principalmente nos últimos anos. É meio estranho você ver o Martin Freeman em praticamente 3 cenas só, num filme desse tamanho, né, e tal. Muita gente se perguntou, será que ele é um novo vilão? Será que ele é... E ele faz o Everett Ross, que tem o mesmo sobrenome, aliás, do personagem do William Hurt, que é o General Ross. Não sei se isso é coincidência ou não, mas enfim, acho que vindo da Marvel não deve ser. Ele faz um personagem que, segundo o próprio ator, vai voltar. Eu tenho pra mim que ele vai ser uma espécie de novo Samuel Jackson no filme, talvez, Nick Fury. Eu acho que ele seria tipo um novo Agente Coulson, talvez. Pode ser. Pro cinema, entendeu? Porque... Você acha que dá espaço bastante pra gente ver um bom trabalho do Martin Freeman ou é muito cedo? Olha, eu acho que dá espaço a gente ver o Martin Freeman que todo mundo tá acostumado. Ele é carismático, cara. Ele entrega os diálogos bem, ele é dinâmico, ele é rápido no jeito dele de falar. É a coisa meio que da escola do humor inglês, de onde ele veio. Edgar Wright foi um dos caras que lapidou muito ele no início da carreira. Então, eu gosto dele, eu gosto de ver ele em tela. Eu fico honestamente curioso, porque eu queria ver em algum momento o Doutor Estranho do Benedict cruzar com ele. Porque eu estou em Sherlock, ter uma experiência maneira. Legal. Rafaelo, eu queria passar pra você um outro personagem que eu tinha uma expectativa até grande, porque eu gosto do ator e me falaram muito bem desse vilão que ele faz, que eu tô falando do Frank Grillo. Frank Grillo. E o Crossbones. Eu não lembro o nome do Crossbones em português. Os Cruzados. Tá, e ele aparece finalmente no filme, né? Um dos grandes vilões do Capitão América. O que você achou? Achou que foi uma boa adaptação ou foi bem desnecessário? Assim, fica um pouco, assim, desproporcional quando você vê o super vilão ali em full costume logo no início e o vilão do filme em si não é um super vilão. Então você fica quando você para pra analisar isso, você vê um pouco desproporcional. Mas se a gente for falar só do Ossos Cruzados, eu acho que ele foi usado ali como um artifício, né? Foi o gatilho daquela primeira cena para que todo o resto se desenrolasse. Meio que fecha uma coisa do Soldado Invernal, né? Porque a gente vê essa questão toda no Soldado Invernal. Exatamente, eu acho que foi legal, foi interessante ver. Não é um vilão que você imaginava ver, sendo o antagonista de um filme do Capitão América, né? Eu acho que da forma como as coisas estão se desenrolando, então assim, se é pra você usar um vilão legal do Capitão América, eu acho que foi bem empregado. Não dá pra gente ter, assim, pretensão de achar que vai ter espaço pra todo mundo
pra caramba. Acho que foi bem dosado, foi legal, gostei da caracterização do personagem. Tá bem parecido, né, com os quadrinhos. Não, e nos quadrinhos ele é bem brutamonte, é meio gigantesco, assim. O Frank Grillo... Não é. Não é tanto assim, mas assim, botaram uma roupa nele que, cara, ficou maneiro ver aquilo assim, aquele negócio no punho, né, aquele socão, né, Foi bem legal, gostei muito da máscara dele. Se eu tivesse moto, eu ia querer fazer um capacete igualzinho aquela máscara dele. Muito bom. O Rafael já falou um pouco do Zemo, né, do Daniel Bru. O que eu queria falar do Daniel Bru, eu cheguei a comparar o Daniel Bru pra um amigo meu como Coringa do Dark Knight. Pelo seguinte, ele é um personagem que tá no filme, no começo você não entende exatamente qual é o plano dele, e você só vai entender o que ele realmente tá fazendo lá no final do filme. Então, por isso que eu acho que nessa questão eu achei interessante. Ao contrário do que a Marvel vem fazendo com alguns outros personagens, né, que logo de cara você meio que já sabe o que eles querem. Eu achei excelente, cara. Eu achei que ele trouxe o contrapeso necessário para a história da Guerra Civil. Casa com a história, eu acho que ele acrescenta muito. E eu quero falar até mais disso quando a gente começar a falar dos spoilers. Porque tem muita gente que acha que ele é mais um vilão fraco e tal. E eu não acho, cara. Eu acho que ele atingiu muito mais eles do que a galera tá vendo. Eu queria fazer só uma menção honrosa ao William Hurt, que eu acho um ator espetacular. Acho que o papel dele sofreu com um pequeno probleminha só, porque assim, a primeira vez que ele aparece, o General Ross, que aliás, foi muito legal eles trazerem ele de volta, eu acho, porque... Eu achei ótimo. Sim. O William Hurt é um ótimo ator, ele tá muito bem no filme do Hulk, com o Edward Norton. Que é um filme legal, cara, eu gosto desse filme. Então, mas felizmente eles não descartaram tudo daquele filme, né? Aquele filme faz parte do universo Marvel, e eles fizeram questão de lembrar isso, eu achei muito legal. Mas eu só achei que rapidamente ele adquire um ar de vilão, e eu acho que isso me incomodou um pouco. A gente falou também do Paul Bettany, né? Que é um cara que, como o Rafael falou, é espetacular. Só tem um defeito, que é ser casado com a Jennifer Connelly, que é uma mulher feia. O único defeito dele é estar casada com ela, porque ela podia estar casada comigo. E, enfim, vocês têm alguma menção também que vocês queiram fazer? Uma coisa que eu achei... Marisa Tomei. Não custa dizer também. É porque são dois personagens que eu acho que... Sei lá... Tipo, é porque o Máquina de Combate e o Gavião Arqueiro, mais uma vez, são só ali, né? Eles estão lá. O Don Cheadle até tá legal no filme. Eu acho que ele ainda passa por um arco interessante. Vai comentar depois, mas ele tá lá. Acho que em diversos momentos teve uma hora que eu até fiquei assim, cara, cadê o Máquina de Combate? Até no início da primeira luta, o Máquina de Combate, ele é um novo Vingador, né? Sim. E ele não tava lá na ação com ele. Pois é, eu achei isso estranho também. Na hora deles começarem a conversar, a questão toda, tipo, ele em nenhum momento parecia que ele tinha algum tipo de relação com aquela equipe. Ele mais uma vez parecia que ele era, sei lá, o amigo do Tony Stark. Tem razão. Tipo, parece que ele não casava. Apesar de que, quando eles começam a discutir sobre que lado eles vão tomar, eu entendo muito o lado do personagem dele, né? Por ser um militar. Sim, claro. E eu fiquei em dúvida, assim, tipo, eu já sabia que o Robert Downey Jr. ia pra aquele lado, mas eu fiquei assim, eu entendo de primeira o personagem do Don Cheadle ir pro outro lado, assim como todo mundo ali naquela briga, ficou uma surpresa pra que lado o personagem do Tony Stark iria. Sim. Ele já tinha tomado a decisão dele antes, mas meio que foi uma surpresa, tanto que até a Viúva Negra, né, dá uma olhada assim, falando, você já sabe pra que lado você vai. São bons atores, né, a Marvel soube escolher. Não, o elenco dela tá bem legal. Eles conseguiram formar um time com o qual você pode trabalhar a longo prazo. Sim. Tirando, no caso, principalmente o Robert Downey Jr. e o Chris Evans, que já estão há mais tempo no papel, já estão começando a dar um miguezinho e tal, pra entrar um caminhão a mais de dinheiro. Você tem um elenco ali que dá pra você segurar. Tirando o Sebastian Stan, que até agora eu acho um ponto muito fora da curva. Eu acho ele bem fraquinho. Ele não tem carisma, né, cara? Pega o Sebastian Stan no Perdido em Marte, você vai ver o que eu tô falando. Todos os atores estão bem naquele filme e ele tá meio ali, sabe? Tipo... Aí o Ridley Scott deu uma coisa pra ele fazer no filme, uma coisa mais física, porque ele é completamente esquecível. Não, e já que a gente falou do Sebastian Stan, vamos falar do outro amigo do Capitão, que é o Anthony Mackie, que eu gosto muito do Falcão, cara. Eu acho que ele passa um carisma e um companheirismo com o Capitão que você compra, sabe? Verdade. Por mais que a amizade deles no Soldado Invernal tenha sido... Muita gente fala que foi formado, assim, 2 segundos. Mas você compra aquilo ali, cara. Você compra a parceria dos dois, sabe? E ele é... Eu gosto muito do Anthony Mackie. É um personagem que você pode explorar de várias formas. Você pode explorar ele na parte da ação, na parte da comédia, porque ele é um cara engraçado, ele tem umas tiradas engraçadas, faz umas caras, assim, engraçadas. Uhum. Vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente ir pros spoilers? Não, eu já tô pronto. Spoilers, pelo amor de Deus. Vambora. Então, olha só, gente, a gente vai parar agora a parte sem spoilers e vamos
começar agora o vídeo de spoilers. Então se você viu o filme, esteja pronto porque vem muito mais por aí.